a capoeira que a gente hoje faz é a capoeira do berimbau, que é a capoeira que foi mais, que prevaleceu, né, que veio da Bahia, digamos assim, né? A capoeira que foi praticada no Rio de Janeiro, a capoeira que foi praticada em Recife, elas ficaram meio que estacionadas dentro daquele momento histórico. Essa capoeira do berimbau é que a partir dela que nasceu essas duas expressões de capoeira. Essa capoeira podemos dizer, a capoeira mais primitiva, ela foi nominada como capoeira de Angola. Os mestres, alguns mestres com os quais eu tive assim a felicidade de conversar, eu convivi com vários deles, eles me falaram que mestre Pastinha, por ser a figura aqui de exponencial da época, ele e alguns outros mestres, eles entendiam que a capoeira era africana. E para dar à capoeira uma nominação a essa capoeira, uma referência às suas origens, começaram a chamar essa capoeira de Angola, né? E aí, é ali onde ela vai se afastando um pouco dessa outra vertente de capoeira, essa outra linguagem de capoeira que vai nascer com o mestre Bimba, chamada capoeira regional. A capoeira da Bahia, a capoeira do berimbau, ela, por conta dessa musicalidade, né, que foi sendo produzida para a expressão da capoeira, foi levando também a construção de musicalidade, a música falada, né? A versificação falada. E aí foi trazendo para o universo da capoeira as circunstâncias do dia a dia do capoeira, os hábitos de vida dele. Isso fez com que criasse uma nova perspectiva para a capoeira. A capoeira, você vê como essa questão da musicalidade, da expressão da musicalidade, que foi muito forte na origem da capoeira, que a capoeira, para poder ela se prevalecer como um instrumento de emancipação, ou de colaboração para essa emancipação do negro escravizado, precisava ser escamoteada, a sua expressão de luta, né? E essa forma de mascarar a luta foi ser apoiada justamente na questão da musicalidade. Porque através dos cânticos e dos movimentos acrobáticos, né? Ou os movimentos floreados, que poderia remeter a uma questão de dança, foi que ali fez com que a capoeira fosse driblando as situações de opressão que ali existia na época. Então, é preciso, como eu falei, esse é um aspecto da capoeira que a gente precisa se debruçar com maior propriedade até, né? O mestre Bimba, ele vai ser, digamos, um ponto fora da curva, porque ele vai construir alguns elementos que são fundamentais, que foram fundamentais para que a capoeira pudesse dar passos mais adiante. Ele vai criando o primeiro sistema, né, digamos assim, a primeira metodologia de ensino. E mestre Bimba vai apresentar para a capoeira um sistema de ensino, uma sistematização de ensino, né? Ele vai construir elementos ali onde o aluno vai chegar na aula e vai passar por algumas etapas, algumas apropriações de determinados elementos, de conhecimento de alguns elementos, para que possa dar evolução às suas aprendizagens, que até então não existia. Então, esse procedimento foi trabalhando, levando a capoeira para um ambiente mais didático, de ensino, um ambiente mais escolar até. E aí ele vai trazendo para a capoeira alguns elementos do ambiente escolar e acadêmico, até voltar para a capoeira, né? E onde ele vai criar alguns elementos assim que são pontuais para o processo de desenvolvimento da capoeira do ponto de vista histórico da sua materialidade, que é justamente a primeira escola de capoeira, a primeira academia de capoeira de uma forma mais sistematizada. Logo depois dele é que os outros vão apresentando as suas, como o mestre Pastinha também na capoeira de Angola, né? Então o mestre Camisa observando, né? Observando a capoeira como luta, observando a capoeira como essa expressão de digamos assim, pluralidade de expressões, né, de riqueza. Aí ele vai analisando e inferindo que determinados aspectos da corporidade poderiam se tornar mais eficaz para aquilo que ele desejava, ou lutar ou brincar. Por exemplo, um exemplo material disso, o movimento da negativa, a construção desse movimento, a nominação desse movimento na capoeira de Angola, ele é totalmente diferente da capoeira da regional. A negativa da capoeira de Angola é diferente da capoeira regional. Então, partindo da capoeira regional,
do que se fazia na capoeira regional de negativa, o mestre camisa foi fazendo algumas modificações dentro da corporeidade. Então foi posicionando o corpo do capoeira em cima do calcanhar. Então senta-se em cima do calcanhar. A outra perna fica semi-estendida ou semi-flexionada, como queiram. Ele vai analisar e estudar a colocação dos braços naquela posição. Em que posição fica o braço de apoio, em que fica a posição o braço de proteção. E aí vai aparecer essa negativa que hoje ela é muito feita por todo mundo. Onde mestre camisa, mais uma vez, vai perceber que o mestre camisa é um indivíduo extremamente contemporâneo, mas com reflexões e com bases naquilo que foi sendo construído nele lá atrás. Na perspectiva que ele foi buscando no seu processo de construção, ele vai trazendo para o momento presente. Então ele foi percebendo que algumas formas de jogar capoeira poderia complementar e enriquecer o aspecto da identidade do capoeira ou da capoeira como uma grande expressão cultural. E aí vão aparecer os toques junto com os jogos. Por exemplo, o jogo cruzado. O jogo cruzado, onde o capoeira, né, ginga com as pernas cruzadas, que pode parecer até um contrassenso, se você analisa que um dos aspectos de entendimento na formação do capoeira é que ele não deva juntar as pernas, porque facilita com que o outro derrube ele. Mas no jogo cruzado, você constantemente, ou praticamente em todos os momentos, você está com as pernas unidas e cruzadas. É verdade. Porque o objetivo, primeiro você coloca todo mundo na mesma posição, na mesma condição, então você equipara, né? Se houver alguma queda, todos os dois vão ter possibilidade de derrubar qualquer um. Mas você vai colocar o indivíduo na perspectiva da experienciação da sua corporeidade numa situação que muitas vezes foge ao seu hábito, que é você cruzar as pernas, fazer movimentos num ponto gravitacional